Iniciando aqui, então, um exercício sobre variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura, né, é o quanto a temperatura subiu ou desceu, tá? Não estamos falando aqui de valores, o quanto está medindo, né, a temperatura, está só falando em variação, enquanto aumentou ou subiu. Ele diz o seguinte: no hospital, uma enfermeira verificou que entre duas medidas, a temperatura de um paciente variou de 36 para 41 graus. De quanto foi a variação de temperatura do paciente expressa na escala Fahrenheit? Bom, então lembrando, a variação de temperatura ela pode ser como calculada como sempre a temperatura final menos a inicial. Toda vez que você vê variação de uma grandeza física, né, é a grandeza física final menos a inicial. Então nós temos uma temperatura inicial de 36 graus que subiu para 41 graus. Portanto, a variação foi de 5 graus Celsius, na escala Celsius. Essa foi a variação, e é uma variação positiva, porque a temperatura subiu. Ele quer saber qual a correspondente, né? Qual a variação na escala Fahrenheit. E aí nós temos as nossas razões já prontas das variações, né? Nós já sabemos dessa comparação aqui, ó. Então, a mesma coisa, eu vou pegar a variação na escala Celsius e igualar a variação na escala Fahrenheit. Já tenho isso pronto. Nesse caso aqui, eu precisei calcular a variação na escala Celsius, né, para depois encontrar a escala Fahrenheit, a variação na escala Fahrenheit. Então, a variação na escala Celsius é 5, dividido por 5. Variação na escala Fahrenheit, é o que eu estou procurando, dividido por 9. Isso dá 1, né? Fica a variação da escala Fahrenheit multiplicado por esse 1 aqui, né? 9 vezes 1 dá 9. Então, a variação na escala Fahrenheit foi simplesmente 9 graus. Veja que eu não sei qual era a temperatura inicial e a temperatura final na escala Fahrenheit. Mas não é essa a pergunta, isso não importa, tá? Ele está dizendo que a variação foi 9 graus. Por exemplo, se a temperatura inicial em Fahrenheit fosse 20 graus, né, significa que ele aumentou para 29, porque a variação foi 9 graus. Tá? Mas, de novo, ele não está me dizendo qual era a temperatura inicial nem a final. Não, apenas está perguntando quanto que a temperatura subiu, né, subiu em relação à temperatura que aquele ambiente já tinha. Ok?